Vai começar uma aula que vai mudar a sua visão sobre a prática clínica dentro da fisioterapia. Você está preparado? Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa jornada Físio de Impacto. Mas antes de falar o que é essa jornada, qual que é a minha proposta com vocês, qual que é o meu objetivo dessa aula, eu quero parabenizar. Eu quero te dar parabéns pelo nosso dia. Hoje é 13 de outubro, dia do fisioterapeuta. E você sabe o porquê que esse dia é o nosso dia? É o dia do reconhecimento da nossa profissão. A gente tem um outro dia, que é o Dia Mundial, mas esse é o nosso dia dentro do nosso país. Então, sinta-se parabenizada, porque hoje é sim um dia muito importante. E o que a gente pode fazer, né, de mais para engrandecer esse dia? A minha proposta foi estudarmos juntos e dar início a essa jornada Físio de Impacto. A minha proposta com vocês ao longo dessa semana, que se inicia hoje, é falar sobre alguns temas que ninguém fala com vocês. Até mesmo dentro dos ambientes de curso, essas são as principais dúvidas. A parte estrutural, burocrática, aqui ultrapassa o conteúdo teórico. Se eu perguntar para vocês hoje como conduzir o tratamento de uma paciente com incontinência urinária, por exemplo, você se sente confortável a fazer isso. Agora, como que vai captar melhor a paciente? Como que você vai fazer essa paciente aderir ao tratamento? Como utilizar os documentos que naturalmente a gente deveria utilizar no nosso dia a dia em prol, né, em favorecimento ao marketing pessoal, ao marketing profissional e também, né, essa fidelização das pacientes. É sobre tudo isso que a gente vai conversar. Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa jornada Físio de Impacto. E hoje é o nosso primeiro dia. E o tema vai ser documentar para crescer. E antes de iniciar a aula, né, de falar sobre o conteúdo específico que eu preparei para vocês, sobre essa importância da documentação, eu quero te fazer um convite, tá? Aproveita que você está aqui no YouTube, que você já está dentro do nosso canal e se inscreve para receber todas as atualizações. E também não perca a oportunidade, né, de gerar envolvimento com todo esse conteúdo que eu apresento aqui no Instagram, no site, dentro dos conteúdos, dentro da minha plataforma. Se conecte ao máximo possível em todas as possibilidades, que com certeza o seu crescimento profissional vai alavancar, vai ser alavancado. Também solta joinha no vídeo, porque a gente precisa desse engajamento para que o vídeo seja entregue ao maior número de profissionais possível. Agora, se vocês me perguntarem, Joana, por que você escolheu esse tema para iniciar a nossa jornada Físio de Impacto, para comemorar o Dia do Fisioterapeuta? Naturalmente, gente, em todas as edições, de todos os cursos que eu preparo para vocês, né, de todas as edições, semanas e jornadas que eu acabo preparando para vocês, sempre o primeiro dia é o dia que tem maior envolvimento. Maior número de pessoas assistem à aula, né? Sempre é natural que isso aconteça. Por isso que eu separei esse dia, né, essa temática para esse dia. Porque a documentação, ela está caindo em desuso, e isso é muito preocupante para nós. Por vários motivos, tá? Por vários motivos, alguns burocráticos e oficiais, onde a gente tem um compromisso nessa prestação de informação, ela é fundamental, a gente precisa seguir um protocolo de algumas documentações, pensando em segurança profissional e responsabilidade profissional, mas também a importância que essa documentação tem na fomentação do seu nome, do meu nome, como a Joana Moreira dos Santos, fisioterapeuta, que trabalha especificamente com fisioterapia pélvica aqui na minha cidade. Para vocês terem uma ideia, agora, né, enquanto eu estava na minha licença maternidade, todos os dias, pelo menos 2 vezes por dia, 2 a 3 vezes por dia, eu passei o contato de colegas para suprir a demanda que estava acontecendo, mesmo com o meu consultório travado na minha licença maternidade. Por que isso acontece? Porque a gente precisa fazer a máquina girar.
E a máquina ela só gira de acordo com a nossa dedicação. Se você hoje veio até ao encontro, né, até essa aula, com a expectativa em que eu vá oferecer para vocês uma mágica, algo mastigado, faça isso, isso, isso e aquilo, e a partir de amanhã você vai ter um faturamento de 15 mil reais no consultório, pode sair da sala. Não é esse o objetivo, tá? Eu vim aqui conversar com vocês sobre o trabalho constante que vai fazer com que a sua roda gire também. É o que você vai fazer dia após dia, é o que eu faço há mais de 10 anos e que hoje, mesmo em casa, na minha licença maternidade, o meu telefone não para de tocar. É essa expectativa que eu tenho em relação a vocês, é isso que eu quero que vocês alcancem, tá? A documentação para crescer, que é o título da nossa aula de hoje, ela vem exatamente ao encontro deste objetivo. A documentação é aquilo que leva o seu nome à frente. E eu digo para vocês, essa aula, né, essa fala que eu trago para vocês hoje, eu gostaria de ter escutado quando eu era acadêmica, quando eu estava iniciando. Porque lá, naquela fase, ninguém me explicou, até hoje ninguém explica, né, gente? O quão importante é documentar. É trazer para o papel a nossa experiência de consultório. Aí você deve estar pensando assim, Joana, mas eu não tenho interesse nenhum em ciência, em produzir ciência. Eu não quero produzir artigo. Eu não quero coletar informações científicas. Mas esse não é o objetivo. Não é mesmo. Não é esse o objetivo. Meu objetivo com vocês é mostrar a importância da documentação dia após dia para que o paciente carregue o seu nome e que o seu nome vá sempre à frente. Vá sempre à frente. Hoje muito se fala sobre marketing digital, posicionamento nas redes sociais, que vai ser um tema nosso durante a nossa jornada Físio de Impacto. Eu vou mostrar para vocês a minha rotina, o que eu faço para produção de conteúdo. Mas muito se fala sobre tráfego pago, né, sobre anúncios, enfim, muitas estratégias sendo traçadas em relação a isso, mas a gente esquece que o que faz o movimento acontecer dia após dia na prática do consultório não é esse virtual. O virtual ele vem para somar. O posicionamento digital do profissional que está lá na ponta atendendo um paciente é como se fosse uma casa. É a casa, é a casinha, o meu terreno com a minha casa em cima. O terreno ainda não é nosso, né? A gente pega emprestado do Instagram, pega emprestado do Facebook, pega emprestado do YouTube. A gente utiliza esse terreno, mas coloca a nossa casinha em cima. E aí, quando um paciente, uma pessoa se interessa, né? Uma pessoa se interessa pelo assunto, te encontra, começa a acompanhar o teu conteúdo, acaba se transformando em paciente, é uma coisa. Só que esse caminho, ele é para gerar autoridade, para mostrar, para ter uma oportunidade de criar vínculo antes da chegada ao consultório, essa pessoa passa a te conhecer. Agora, o que faz o ciclo girar com uma velocidade aumentada é o ciclo de indicações offline, é o marketing offline. Então, esse movimento é sobre isso que a gente vai conversar. E quando a gente pensa, né, em esse movimento offline, vocês pensam em folder, em panfleto, em preparar uma documentação e entregar ao médico, sentar, né, esperar agendar uma conversa com esse médico, esperar essa porta abrir. Mas o que eu gostaria que vocês entendessem, né? Que a gente tem que sair dessa postura passiva de receber esse paciente, né? De ficar recebendo a indicação desse paciente e mostrar o inverso. Os profissionais que também atendem o paciente que você atende precisam entender que é fundamental o seu acompanhamento para o resultado dele. O que faz, tá, um médico, um obstetra encaminhar ao meu consultório e não da minha colega? Ou o que faz o obstetra encaminhar para a fisioterapia e não encaminhar
para a fisioterapia pélvica e não encaminhar, por exemplo, para outras atividades, né? Yoga, pilates, enfim, que acaba todo mundo vendendo um pouco dessa informação, mesmo que deturpada. O que faz é entender a influência da nossa conduta para os resultados dele. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Se o uroginecologista, se o cirurgião uroginecologista não entender o benefício do nosso trabalho num trabalho de pré-habilitação antes de uma cirurgia, não vai encaminhar. Não vai encaminhar. Então, é sobre isso que a gente vai conversar no dia de hoje, tá? É um movimento, gente, que eu faço desde o primeiro momento. Quando eu comecei a estudar mais sobre fisioterapia pélvica, que nem tinha esse nome ainda, né? A gente chamava de fisioterapia uroginecológica. Era um assunto completamente difícil de ser trabalhado, tá? Há 12 anos atrás, ninguém falava sobre fisioterapia pélvica, a gente não tinha espaço nas redes sociais, dentro da própria faculdade não se falava sobre o assunto, era sempre muito difícil de arrumar um espaço para falar. Eu tive que explicar qual era o meu trabalho, né, o que eu desejava trabalhar, desde os meus colegas de turma, tá? Até mesmo em todos os ambientes de trabalho que eu passei. A clínica multidisciplinar que eu trabalho até o dia de hoje, eu tive muita dificuldade no início, porque eu tive que explicar para todo mundo envolvido no processo que fisioterapia pélvica não era trabalhar e atender apenas idosas. E que eu não precisava apenas ter um relacionamento com um geriatra, que eu precisava conversar com outros profissionais para alinhar o meu posicionamento, para melhorar e otimizar esse relacionamento, para ter um maior encaminhamento de pacientes. E aí a gente parte do pressuposto, né, que esse caminho... Eu vou fazer um raciocínio, gente, como se vocês não tivessem nenhuma paciente, tá? A gente vai desenhar desde que seja a sua primeira... Fazendo de conta, tá? Eu não sei quem está me assistindo agora. Até aproveitem e me digam aqui nos comentários se vocês já atendem, se vocês não atendem ainda, tá? Contem para mim aqui nos comentários para eu entender melhor. Vou partir do princípio que vocês não atendem ainda pacientes, tá? Vocês vão atender as suas primeiras pacientes agora. Uma paciente, gente, ela possui sempre uma rede de contatos. Essa rede de contatos, toda ela precisa conhecer o seu trabalho. Então, quando nós temos uma paciente, mesmo que seja super frustrante dizer que eu só tenho uma paciente, como eu sei que muitas de vocês chegam para mim falando, o que eu quero dizer é que não é frustrante. Você tem que entender que essa uma paciente, ela é uma rede de possibilidades para você se conectar. Todo mundo que fala com essa paciente precisa conhecer o seu trabalho. E aí, quando eu tenho essa comunicação acontecendo, tá? Quando eu tenho esse envolvimento acontecendo, o meu nome vai à frente. Mas, Joana, como que eu vou fazer isso, né, de uma maneira positiva? Há um tempo atrás, eu preparei uma aula para os internos do Conexão, né, para os conectados, sobre comunicação, né, a comunicação eficaz. Eu percebo, pelas dúvidas que vocês trazem até mim todos os dias na caixinha da mentoria gratuita, uma dificuldade de comunicação, tá? Eu sei o que vocês querem falar, mas vocês não conseguem expressar o seu questionamento. Eu sei o que vocês querem comunicar, mas vocês não conseguem comunicar com clareza. E isso acontece quando a gente se comunica com outros profissionais também. E é muito difícil, gente. Existem duas formas de a gente se comunicar com outros profissionais. Uma forma, né, é através dessa comunicação efetiva, eficaz, fazendo-se entender. E a outra forma é uma comunicação até mesmo agressiva, onde, para reforçar o meu posicionamento profissional, eu acabo invadindo e agredindo o outro profissional. Vou dar um exemplo bem claro para vocês. Mariana, gestante, 15 semanas,
procura o meu consultório para fazer uma avaliação. Na avaliação, né, eu percebo que o assoalho pélvico dela precisa de uma atenção. Também percebo que ela já tem uma instabilidade abdominal bem importante. Só que ela, né, além do acompanhamento comigo, ela também faz academia com o personal. Muito bem. Eu preciso, né, alinhar a minha fala com o personal para que o exercício não gere nenhum prejuízo, tanto para esse assoalho pélvico que precisa de atenção, quanto para essa parede de competência abdominal que eu já sei que está precisando de atenção também, para que lá no pós-parto, né, a gente não tenha uma condição patológica envolvendo a diástase, por exemplo, e nem outros desfechos críticos em relação ao assoalho pélvico. Eu tenho duas formas de me comunicar com esse personal. Eu posso entrar em contato com o personal e dizer: Oi, José, tudo bem? Aqui é Joana, eu sou fisioterapeuta e eu também estou acompanhando a Mariana. A gente fez uma consulta ontem e eu notei que o assoalho pélvico dela, que o abdômen dela, Por isso, eu não quero que você prescreva flexão de tronco, eu não quero que você coloque ela em prancha e eu não quero que você faça ela correr, ok? Deixa o caso aqui. Tá aqui na minha mão. Oi, José, tudo bem? Aqui é Joana, fisioterapeuta. Eu trabalho especificamente com assoalho pélvico. Até gostaria de encontrar você um dia para a gente conversar um pouquinho mais sobre como a gente pode juntar as forças em prol dessas mulheres. Mas, pontualmente hoje, eu quero conversar contigo sobre a Mariana. Nós fizemos uma consulta ontem e eu observei alguns achados clínicos que são importantes também para o seu trabalho. Eu gostaria de trocar uma ideia contigo sobre isso, tudo bem? Ninguém vai dizer que não. Ele vai responder aqui do outro lado. Tudo bem, Joana? Me conta, o que você observou? Olha, acabei observando que a função do assoalho pélvico XYZ, a competência abdominal XYZ, e que para ter um excelente resultado, a gente vai precisar juntar as nossas forças, visto que a consulta comigo é uma vez por semana, aí você dá a sua frequência, mas com você ela passa 3, 4 vezes por semana, né? Então, acaba que o teu trabalho ele influencia diretamente em todos esses pontos. Será que eu posso contar com a tua ajuda? Você me ajudaria nesse caso? Nossa, Joana, com certeza eu ajudaria. Vamos fazer isso dar certo. O que eu posso fazer para te ajudar? É assim, é assim. Isso é comunicação eficaz, tá? É assim que eu tenho que me comunicar de uma maneira não agressiva e não invasiva com os outros colegas. Só que isso pode ser por telefone? Pode. Mas mesmo que esse primeiro contato aconteça por telefone, nós precisamos desenvolver o hábito da comunicação. Nós precisamos desenvolver o hábito, tá? Que envolva a documentação. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, toda e qualquer oportunidade de comunicação, ela deve ser otimizada de forma documental. Mas como que eu vou fazer esse documento, né? Como que eu vou me expressar bem? Que palavras que eu vou utilizar? Como que eu faria esse encaminhamento? É isso que vocês precisam treinar. Eu vou mostrar para vocês um modelo de documento pronto. Eu vou mostrar para vocês como fazer isso de uma maneira mais fácil. Vou, com certeza vou. Vou mostrar que isso está dentro do Conexão? Vou mostrar sim. Mas eu não vou fazer por você. Eu preciso, gente, que você entenda a real... Nossa, me cocei toda. A real necessidade da execução desse material. Eu preciso que você entenda o porquê que precisa fazer isso e porquê que essa conduta ela tem que entrar na sua rotina de execução. Porque não basta a gente sentar o bumbum na cadeira e pensar assim, nossa, não está vindo paciente novo para mim. Nossa, fulano não me encaminha paciente. Nossa, o que está acontecendo que isso e aquilo. Assim, gente, tá? Não cai do céu. Não cai do céu. E eu preciso, né,
mostrar para todo mundo que está envolvido no processo de acompanhamento daquela paciente, da Mariana, no caso, dessa gestante, que o meu papel profissional dentro desse circuito de atendimento, ele é fundamental. Ele é fundamental. E se eu preciso explicar o que é fisioterapia pélvica para fisioterapeutas, por que vocês acham que a nutricionista vai entender o porquê que para constipação é importante a fisioterapia pélvica? Que o profissional de educação física vai entender, vai saber e vai encaminhar para a fisioterapia pélvica por pura consciência. Que o médico vai encaminhar por pura consciência. Que o fisioterapeuta que trabalha no Pilates vai encaminhar por pura... Não é assim, gente. Não é assim, tá? Evidências existem? Existem. Nosso trabalho está pontuado com uma grande qualidade de evidências? Sim, tá? Mas, no dia a dia, eu preciso mostrar o meu resultado. Eu preciso mostrar o motivo da necessidade dessa paciente estar comigo concomitantemente aos outros profissionais. E cada profissional envolvido no atendimento dessa paciente, ele deve saber do seu papel, ele deve saber da sua ação, o que você faz, qual que é o objetivo do seu acompanhamento. E para isso, a gente tem alguns formatos documentais. Nós temos vários documentos de encaminhamento, quando é necessário uma avaliação precisa de outro profissional, um relatório fisioterapêutico para apontar o que você está fazendo neste momento, principalmente com um objetivo traçado a curto, médio e longo prazo. Relatório de alta, eu preciso fazer também por hábito. Quantos de vocês aqui agora fazem e entregam à paciente relatório de alta? Sejam sinceras. Quantos relatórios de alta você entregou no último mês? Ou as pacientes se escapam durante o tratamento e você não consegue concluir a alta? Também é uma possibilidade. Então, eu tenho várias frentes documentais que vão fazer com que o seu nome cresça. E por que eu falo isso, tá? Quando a gente entrega ao paciente um documento, ele não pega esse documento e amassa e joga fora. Esse documento que nós entregamos ao paciente, naturalmente o paciente coloca dentro do seu dossiê de saúde. Então, se é uma paciente, por exemplo, uma gestante, vai para dentro da pastinha dela de exames e de papéis de saúde durante a gestação. Em alguns momentos de vida, como a gestante, por exemplo, a gente ainda tem outros benefícios, como, por exemplo, a documentação de sinais vitais. Documentar sinais vitais é um dos documentos, né, que mais circulam entre profissionais. Porque se você parar para pensar, o obstetra vai fazer a consulta uma vez a cada 30, 45 dias durante a gestação e ali de 37 semanas para frente, consultas semanais. Nós vemos a gestante pelo menos semanalmente. Se eu encontro a gestante semanalmente, eu tenho mais informações sobre os sinais vitais dela do que o próprio obstetra. Então, é compromisso meu fazer a anotação desses sinais vitais. E quando eu documento isso, não existe profissional obstetra que leia e não pense, nossa, eu gostaria que todas as gestantes que eu acompanho passassem por essa fisioterapeuta. Será que essa fisioterapeuta tem mais horário para atender? É sobre isso que eu quero que vocês entendam. O marketing direto, né, ele é fomentado por documentos. Por documentos. Não é pelo panfleto que você deixa uma pilha na recepção do médico. Esses tempos eu contei uma história. Deixa eu pegar o meu panfleto aqui. Ele está sempre na minha mão agora, que antes eu sempre tinha que procurar. Eu já falei para vocês desse panfleto em outro momento, né? Esse aqui é o panfleto, meu primeiro panfleto, na época que meu consultório tinha esse nome, que era o Consultório de Fisioterapia na Saúde da Mulher. E desde o primeiro momento, olha que interessante, a minha visão, há 11 anos atrás, de empreendedorismo era muito forte. Porque desde o primeiro momento aqui, de primeiro contato, eu quis ligar a saúde e não a doença. E eu escrevi assim:
muitas coisas acontecem com você, não podem ser encaradas como normais. Mas eu não tô apontando doença, eu não tô falando de xixi, eu tô simplesmente colocando uma pulga atrás da orelha, dizendo para essa mulher. Hoje eu faria diferente, com certeza, mas só para mostrar para vocês, tá? Esse panfleto, ele retornou às minhas mãos há pouquíssimo tempo atrás. Uma paciente, tá? Ela pegou esse panfleto numa clínica médica, onde eu tinha deixado a pilha de panfletos. E ela guardou por uns 6 anos, mais ou menos, esse panfleto. Eu não tenho mais o consultório nesse endereço, tá? Eu não tenho mais esse site, eu não tenho mais esse telefone, nada disso ainda existe, só o celular eu mesmo. Mas ela conseguiu me encontrar em outra clínica, exatamente pelo celular ser o mesmo. Tá vendo que não tem uma orelhinha de burro no meu panfleto? Tá limpinho, organizadinho? Nem eu guardei assim, mas ela guardou. Ela guardou por todos esses anos. E o que eu quero dizer para vocês é que a pilha de panfleto não faz a paciente entrar em contato com você. Porque não é pelo panfleto que ela vai abrir e ver, oh, nossa, eu tenho isso aqui, eu vou procurar ajuda, preciso constar com essa fisioterapeuta. Não é assim. A necessidade, ela tem que partir do encaminhamento de profissionais de segurança, tá? Essa paciente, ela demorou 6 anos para me procurar, mais de 6 anos. Se o médico que atendeu tivesse, que a minha pilha de panfleto estava lá, tivesse dito assim, Dona Maria, a senhora precisa consultar com a fisioterapeuta, porque essa perda de urina que a senhora está sentindo agora, daqui a um tempo ela vai aumentar de volume, vai incomodar mais a sua rotina, e a senhora precisa iniciar agora esse acompanhamento. Essa é uma fala. Mas o médico não falou isso, porque ele também não sabia, né, vender essa fala de necessidade, desse impacto positivo de tratamento, e falou: olha, é interessante que a senhora faça uma consulta com a fisioterapeuta. Tá aqui o panfleto da fisioterapeuta. Ela demorou 6 anos para me buscar, com uma piora clínica considerável, já em outro estágio, né, da disfunção. E é sobre isso, né, que a gente precisa ajustar. Nessa fase, gente, eu batia muito nessa tecla, tá? De comunicação indireta com os pacientes e direta com os profissionais com panfletagem. Panfleto, cartão de visita, eu entregava alguns materiais impressos para esses profissionais, até entender que não é isso que fazia com que o paciente chegasse até mim. No momento, né, e isso partiu de uma maneira muito engraçada, mas a gente tem que estar aberto à vida, né? Foi um movimento inverso. Foi um médico que me pediu um relatório do que eu estava fazendo daquele tratamento. Num primeiro momento eu pensei, nossa, que afrontoso, né? Quem quer saber o que eu estou fazendo? O que acontece da porta para dentro é do meu interesse. Mas não é sobre isso. Ele não queria saber se eu estava usando ultrassom, TENS, FES. Ele queria entender qual que era o objetivo do meu acompanhamento naquele momento, em que pé que estava o tratamento, quanto tempo mais de prognóstico eu estava oferecendo à paciente. E aí, quando eu documentei isso e entreguei, esse médico não parou de encaminhar paciente para mim. Não parou de encaminhar. Todas as pacientes que iam fazer cirurgia envolvendo pelve, tá? Prolapso de parede anterior, posterior, queixa de incontinência urinária, colocação de sling, todos os tipos de cirurgia que envolviam pelve, ele pedia para fazer a consulta inicial comigo, o tratamento inicial comigo, a pré-habilitação, para depois fazer a cirurgia e a continuidade do tratamento comigo também. Então, é muito, gente, do posicionamento que a gente quer tomar. Você prefere ser aquele profissional que parece um pouco espinho, lá no canto, sozinho, onde todo mundo que chega perto, você joga seus espinhos e ninguém consegue se comunicar contigo? Ou você prefere ser aquele profissional que se comunica de uma maneira assertiva, de uma maneira impessoal, de uma maneira direta, que é com o principal objetivo, né, melhorar a comunicação e trazer mais pacientes para o seu acompanhamento? Eu prefiro ser a segunda. E a gente tem uma mania muito chata
de achar que tudo é pessoal, e não é pessoal. Você não precisa ter vergonha do que você está escrevendo. Ninguém sabe mais do tratamento que você está conduzindo do que você mesmo. Ah, mas eu deveria estar usando aparelho X ou Y. Gente, tenha como base a prática baseada em evidência. O que a prática baseada em evidência aponta? Que eu tenho 3 pilares: evidência científica, expertise profissional e a decisão do paciente. Eu preciso saber o que tem de evidência sobre o assunto, correlacionar com o que eu tenho disponível naquele momento, explicar isso ao paciente e tomar a decisão em conjunto. E isso tudo deve ser documentado. E aí, o que eu gostaria que vocês entendessem desde já? A necessidade da utilização desses documentos que eu vou mostrar agora para vocês, tá? Eu vou mostrar os documentos que estão dentro do nosso e-book de modelo de documentos, que vocês encontram dentro do Conexão, que daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre o que é o Conexão para vocês. Agora eu vou mostrar esses documentos e quais que eu gostaria que vocês, desde já, utilizassem na sua prática clínica. São vários documentos necessários para comunicação interprofissionais. Os atestados, os relatórios, e aí a gente tem relatório para todos os formatos, relatório fisioterapêutico, relatório para convênio, relatório de alta, né? O relatório é um outro formato de relatório de alta, solicitação de exames, um encaminhamento fisioterapêutico, tudo isso é muito importante. A parte documental também, de recibo, contrato, mas isso é um assunto para um outro momento da nossa conversa. Agora, o que eu gostaria de bater na tecla com vocês é sobre esse daqui. Ó. Cadê? O relatório fisioterapêutico. Esse é o mais universal de todos os documentos que vocês precisam, tá? Apresentar e girar esse documento, porque a partir do momento que você entrega esse relatório para o paciente, ele nunca vai dispersar, ele não vai jogar fora, ele não vai abandonar esse documento, muito pelo contrário, tá? O que ele vai fazer? Ele vai colocar dentro da sua pastinha de documentos, quando chegar uma consulta médica, ele vai falar que estou fazendo tratamento com a doutora XYZ, o nosso tratamento tem isso, e ela pediu para entregar, para mostrar para o senhor isso aqui. E aí você ensina, tá? Catequiza o seu paciente que a cada médico que ele consultar, por exemplo, você está fazendo um tratamento de reabilitação de incontinência fecal. A cada médico, né, que cada nutricionista, cada profissional, cada psicólogo, cada profissional que esse paciente se comunicar, ele precisa mostrar esse documento, tá? E aqui eu trago para vocês uma das sugestões de documento do nosso e-book de modelo de documentos, que está dentro do Conexão, que eu já vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Aqui, gente, eu trago de uma maneira editável, é só copiar e colar, e vocês trocam as partes que são em rosa, tá? Pelos dados específicos do paciente. Então, por exemplo, aqui, a data, né, a cidade e a data. Declaro para os devidos fins que Dona Maria Albuquerque realizou, e aí você pode colocar que realizou a avaliação ou realizou X consultas fisioterapêuticas nos dias tal e tal e tal, e cada, né, isso aqui por que eu gosto de colocar? Porque se a paciente ela entregar para um reembolso, pedido de reembolso já está documentado também. Eu não preciso fazer várias vezes a mesma coisa. A duração de X horas. Então, 1h30 cada consulta, 1 hora cada consulta, né? A senhora Maria de Albuquerque, ela possui um diagnóstico médico de incontinência urinária aos esforços. E o diagnóstico cinético funcional, que é o nosso diagnóstico, você vai colocar ali também. Apresentando na avaliação, e aí você coloca os principais achados clínicos, não precisa ser grandes, não precisa colocar a sua avaliação inteira, mas os principais pontos que você avaliou, tá? Necessitando de. E aí você vai colocar, nesse momento, a necessidade do seu tratamento. Eu necessito que essa paciente faça uma gestão pressórica correta para evitar que a incontinência siga acontecendo, para
este objetivo, se faz necessário a reabilitação abdominal, a reabilitação da musculatura do assoalho pélvico, com melhora da contração muscular, com melhora da percepção, enfim. Aí você vai traçando de acordo com o objetivo, né, o específico do seu paciente para o processo de reabilitação. Com o objetivo, já no próximo parágrafo, com o objetivo de, e aí nesse objetivo você vai colocar, primeiro objetivo, né, com o objetivo de, com o objetivo de reduzir a perda urinária, reduzir o número de absorventes dia, melhora da qualidade de vida. E aí esse objetivo ele tem que ser pautado na queixa principal do paciente, o relato dela. Porque às vezes, gente, vocês vão pegar paciente que tem, né, vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu já acompanhei paciente de incontinência urinária severa. Essa paciente, ela ainda tinha uma incontinência urinária mista, né, com urgência e também de esforço. Ela perdia urina a cada segundo, é quase contínua. E ela andava dentro do próprio carro dela com uma bacia para fazer xixi, e ela andava com uma bacia no carro para fazer xixi ao longo do seu trajeto. Quando ela chegou à minha consulta, sabe o que ela me pediu? Assim, Joana, o meu objetivo é conseguir ficar sentada por 2 horas para conseguir fazer uma parte da prova do vestibular, porque eu quero voltar a estudar. Esse era o objetivo dela. E aí, o nosso objetivo, no primeiro momento, foi exatamente a contenção, né, do desejo miccional por 2 horas. E aí, cada paciente vai ter o seu objetivo diferente. E durante as consultas foram realizados, você detalha o procedimento de acordo com o que você faz. Mas eu te dou uma sugestão, tá? Você não precisa descrever o dispositivo. Você faz reabilitação ou treinamento muscular com biofeedback. Então, coloca biofeedback, não coloca qual aparelho você usa, não tem necessidade disso. Se o tratamento já está acontecendo, você pode listar as evoluções encontradas e sempre se coloca à disposição para discussão clínica. Então, permaneça à disposição para discussão clínica, atenciosamente, aqui a assinatura, o seu registro de conselho, e é isso, tá? É legal também colocar o teu telefone, um e-mail de contato, enfim. Mas esse documento aqui vai fazer com que o seu nome vá para frente. E é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Se a gente pensar qual que é o documento que todo mundo deveria fazer diariamente durante o acompanhamento dos pacientes em consultório? A evolução, né? O registro da evolução fisioterapêutica. Você faz diariamente a evolução dos seus pacientes? A evolução, gente, ela é obrigatória, tá? Ela é obrigatória. Se passa uma fiscalização no seu ambiente de trabalho e a evolução ela não está realizada dentro de um sistema de segurança, e aí não vale o Word, não vale pastinha no computador, tem que ser um sistema que não seja editável, tá? Você vai sofrer penalização por isso. Agora, essa parte que eu estou falando para vocês, ela não é obrigatória. Vocês não são obrigadas a fazer. Mas eu estou ensinando como uma ferramenta de conquista de paciente. Porque a partir do momento em que qualquer profissional de saúde coloque os olhos nesse escrito que você está apresentando, naturalmente esse profissional vai pensar: caraca, eu quero que todo mundo que eu acompanho seja acompanhado por ela também. Essa fisioterapeuta, ela sabe o que ela faz. Ela documenta, ela me apresenta resultado. É isso que eu quero. Porque a gente não pode deixar nas costas da fala do paciente, tá? Que o paciente conte como que está sendo o tratamento contigo. Sabe o que acontece, gente? Dona Maria está fazendo tratamento contigo. Ela chegou perdendo urina, trocando 5 vezes de absorvente por dia, e agora ela está trocando de absorvente 2 vezes por dia. Isso é melhora clínica? Com certeza. Com certeza. Aí ela vai lá na consulta com o médico. E o médico pergunta: e aí, dona Maria, tá fazendo fisioterapia? Como que tá com. E aí já tem até um erro de fala, né? Porque ela não está fazendo fisioterapia, ela está fazendo o tratamento com fisioterapeuta. Mas tudo bem. Dona Maria, a senhora tá fazendo tratamento com fisioterapeuta? Ela vai dizer: tô, mas ainda tô perdendo xixi.
tá perdendo xixi ainda. Nossa, acho que esse tratamento não tá muito legal. E aí começa toda uma onda negativa. Agora, se você aprende a documentar essa evolução e mostra, olha, saímos de 5 absorventes dia e evoluímos para 2 absorventes dia, nesse X espaço de tempo, e ainda temos por objetivo tal e tal e tal coisa, eu mostro o meu resultado. E é essa informação que tem que ir para frente. Entenderam? Eu preciso aprender a documentar para crescer. E é sobre isso que eu gostaria que vocês entendessem, tá? Tudo isso que eu estou falando para vocês hoje, sobre a documentação correta, sobre marketing direto, sobre comunicação eficaz, são conteúdos que estão dentro do Conexão. Hoje, eu passei para vocês uma parte dessa informação. Lá dentro está tudo o que você precisa para se comunicar de uma maneira efetiva com outros profissionais. Dentro do Conexão, você vai encontrar não só esse assunto, mas muitos outros também. E agora eu vou mostrar para vocês como que é dentro da plataforma do Conexão. A plataforma do Conexão, ela é um ambiente todo desenvolvido para os meus alunos, tá? E o interessante é que aqui tem toda a minha cara, todo o meu jeito. E eu espero, né, que vocês se conectem com a importância desse ambiente, tá? Dentro do Conexão, vocês encontram as aulas ao vivo, que é o espaço das aulas que acontecem ao vivo das nossas trocas, e depois vocês conseguem assistir as gravações. Uma outra coisa que está dentro do Conexão é o Resenha, tá? O Resenha Saúde Perineal, que é um programa de tradução de artigos científicos. E entrando hoje, por exemplo, dentro, você acessa todos os resenhas desde 2019. Além disso, há um pedido de vocês, os temas foram organizados, né, os artigos foram organizados por tema, então estão todos segmentados aqui também, para facilitar o acesso de vocês, então é um grande acervo de comunicação. Vocês também têm vários materiais para facilitar o atendimento de vocês. Hoje eu conversei com vocês sobre esse e-book de modelo de documentos, mas além disso, tem tudo o que vocês precisam para facilitar essa rotina de atendimento, né? Desde ficha de avaliação, diário miccional, material para entregar para paciente, tem tudo aqui. É só editar e colocar a carinha de vocês. As aulas especiais, a grande novidade, que é o Expert em Gestante dentro da plataforma. Então, quem entrou no Conexão tem acesso ao curso Expert em Gestante na íntegra, tá tudo aqui para vocês, tá? E além de mais um bocado de material, que depois eu vou apresentando para vocês ao longo da semana. A grande oportunidade em relação ao Conexão é que esta semana, na semana do fisioterapeuta, tá? A gente está fazendo uma oportunidade de ouro, que é a redução do valor. Então, você vai entrar no Conexão, ter acesso a tudo isso que eu mostrei para vocês. Ao resenha, aos materiais, aos documentos, ao e-book de documentos, tudo isso. Se cada parte fosse somada, seria muito mais que o valor que eu estou apresentando para vocês hoje, tá? Se a gente somasse todos esses produtos, daria muito mais do que R$6.000, mas o custo da plataforma para entrar dentro do Conexão, ele é de R$1.497. Só que essa semana, somente essa semana, o valor de tudo isso está por R$997, podendo ser parcelado em até 12 vezes, de acordo com o seu desejo. Esse valor de R$997 é valor à vista, e o valor parcelado tem as taxas de cartão, que são, né, da própria plataforma, mas você pode fazer o valor, né, o parcelado em menos vezes e ter menos juros também, enfim, isso não acaba sendo um detalhe. Mas eu digo para vocês, né, R$90 por mês, R$92 por mês, R$97 por mês, dependendo da forma que você parcela, é um investimento que vale ouro. Dentro da plataforma, além de tudo isso, você tem acesso diretamente a mim. Então, eu tiro as suas dúvidas, a gente se conecta e consegue fazer um ambiente saudável de discussão clínica, onde todo mundo se beneficia. A oportunidade é única. O que eu posso dizer para vocês é que mesmo que você hoje pense assim, Joana, mas eu já estou no Simplificando.
é outra coisa completamente diferente. O Conexão é uma plataforma de desenvolvimento profissional, tá? Onde continuamente é atualizado. A cada 15 dias sobe conteúdo novo. A cada período, então, tem atualização. Tudo é em crescente. É um outro ambiente. É diferente do curso, tá? O Conexão é uma plataforma onde várias coisas acontecem concomitantemente e mesmo que você não consiga assistir ao vivo, você consegue assistir depois, tem sempre as gravações, consegue acompanhar os conteúdos e cada brecha na sua rotina você acaba encontrando as possibilidades. Dentro do Conexão, como é um ambiente de desenvolvimento profissional, eu ensino vocês a utilizar, eu mostro para vocês documentações, eu mostro para vocês como fazer relatórios. Sabe o que tem dentro do Conexão? Palestras prontas, para vocês fazerem palestras prontas. É só abrir o slide, colocar o seu nome, fazer os ajustes que você quiser e falar sobre fisioterapia pélvica pelo mundo. Então, gente, tem muito mais do que vocês podem imaginar. Essa oportunidade, ela está valendo ouro. Quando encerrar a nossa jornada, vai encerrar essa promoção também e o valor vai voltar a ser 1.497. Então, aproveite, porque hoje é o dia. Entre hoje, assista a aula de comunicação eficaz, melhore a produção de documento, assista todo o conteúdo, certo? Que tem muita coisa para fazer a diferença na sua prática clínica, beleza? Agradeço imensamente a sua companhia nesse primeiro dia da Jornada Físio de Impacto. A gente vai conversar muito mais ao longo dessa semana. E eu te espero para a nossa próxima aula no dia 15 sobre as estratégias de aderência ao tratamento. Por que o paciente foge do seu tratamento? A gente vai conversar sobre isso no dia 15, tá bom? Até breve!